Olá a todos, é um prazer recebê-los aqui na Associação Paulista de Medicina para a nossa primeira palestra do ano de 2022. E essa palestra ela é muito importante porque nós vamos discutir temas de extrema relevância e de grande curiosidade também para a maioria de nós médicos, né? A palestra é Voos Espaciais, Suas Conquistas, né? Vou chamar aqui, vou estar apresentando só um pouquinho, os palestrantes, né? Foi com muito carinho que a gente convidou, são dois experts, né, dentro deste tema, né? Eu vou estar convidando a doutora Thaís Russumano para estar abrindo essa palestra. A Thaís Russumano, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, especializada em Medicina Interna, mestre em Medicina Aeroespacial pelos Estados Unidos, PhD em Psicologia Espacial pela King's College de Londres. Professora Thaís Russumano, ela tem 30 anos de experiência na área de Medicina Aeroespacial, e é fundadora e coordenadora da Microgia da PUC, né, manteve essa condução do Microgia da PUC por mais de 18 anos. Ela está ligada academicamente a várias universidades, como King College, a Universidade de Lisboa, de Portugal, né, a UFSPA, aqui do Brasil, né, e ela é cofundadora da InnovSpace, CEO da InnovSpace. Tá? Muito obrigado, agradecemos a sua presença. Eu vou também aproveitar aqui, já vou estar convidando, né, o Dr. Roland Duarte de Souza, que vai ser o coordenador, né, deste evento, e vai levantar também todas as discussões. O professor Roland é graduado em Medicina Aeroespacial, e ele é o coordenador e professor da pós-graduação de Medicina Aeroespacial da Universidade Estácio de Sá de São Paulo, sócio da MedInjet, curso de treinamento e medicina de aviação e pilotos privados de aviação, e é integrante também da Aerospace Medicine, Rugby e InnovSpace. Tá? Muito obrigado. Eu acho que a gente pode estar começando, Thaís. E só assim, por uma questão de ordem, então, a gente planeja uma apresentação de mais ou menos uns 25 minutos. Quando tiver, eu dou um ok para você, com 5 minutos antes, tá? Tá. Só em questão de ordem, ok? Eu vou tirar o meu vídeo para facilitar a transmissão. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui, mesmo que virtualmente. Desculpa a voz, né? Infelizmente, ontem eu fui diagnosticada com Covid, mas espero que todos apreciem a apresentação, mesmo com a voz meio embargada. Então, assim, para falar sobre voos espaciais, medicina espacial, as conquistas que tivemos e os desafios que temos e vamos ter ainda mais agora no futuro bem próximo, eu gostaria de primeiro viajar no tempo, ir para trás, né, ir para o primeiro voo espacial em 1961, porque é interessante ver que em 61 o nosso conhecimento era basicamente zero, né? O Gagarin foi realmente o primeiro homem a viajar no espaço, o primeiro ser humano a ir para o espaço, para a órbita terrestre, e ele teve muita coragem. Tem uma lista de possíveis sinais, sintomas que poderiam acontecer com o Gagarin, até mesmo coisas antagônicas, como hipertensão e hipotensão arterial. Então, a gente vê que existia um grande desconhecimento. Uma das coisas que a gente deve muito aos engenheiros espaciais foi que a medicina espacial, junto com a engenharia, conseguiu criar um ambiente menos hostil, digamos, do que o Gagarin e os primeiros americanos que foram ao espaço tiveram que enfrentar. Uma pressão barométrica muito baixa, né, e sempre que se baixa a pressão, se aumenta o oxigênio para tentar evitar a hipóxia. E só em 81, 20 anos depois do Gagarin, nós tivemos, então, a Space Shuttle e hoje temos a ISS, a Estação Espacial Internacional, com a pressão atmosférica a nível do mar, 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Temperatura controlada, mas CO2, infelizmente, ainda não controlado. Então, se a gente tem esse ambiente tão similar ao da Terra, o que preocupa, o que é o grande desafio para os médicos e para os pensadores, os cientistas espaciais que lidam com o ser humano, é a própria microgravidade.
então essa queda livre que o astronauta fica ao redor da Terra, a exposição à radiação, porque perde-se pelo menos uma das grandes proteções, que é a atmosfera terrestre, apesar que nas missões na órbita terrestre ainda se tem a proteção da magnetosfera. A mente humana, né, os aspectos psicossociais da conquista espacial, muito importante, eu vou frisar algumas coisas, e o ritmo circadiano, uma vez que a nave espacial viaja a 27 mil quilômetros por hora, e em 24 horas se tem 16 dias em um dia, né? 16 nascer e 16 pôr do sol. Eu classifico, isso aqui é uma classificação minha, vocês não vão achar em livro nenhum, mas eu acho que dá uma certa, orienta um pouco a nossa conversa hoje. Eu gosto de usar muito essa classificação, que a medicina espacial, os voos espaciais podem ser divididos em 3 grandes áreas. A fisiologia e a psicologia espacial, que vai, digamos, a pessoa vai se adaptar ou vai se aclimatizar, queiramos ou não, né? Isso faz parte da exposição ao ambiente hostil e diferente. A medicina operacional, que é muito mais relacionada ao dia a dia do astronauta, onde dormir, como comer, etc, etc. Eu vou pincelar algumas coisas nesse sentido. E a medicina clínica, ou seja, além das alterações fisiológicas e psicológicas, a pessoa ainda pode adoecer realmente. Isso aqui é só uma figura até antiga, mas eu gosto muito dela, porque ela mostra diferentes sistemas corporais em cores diferentes, reagindo em intensidades diferentes, por tempo diferentes, à exposição a uma missão espacial. Então, a gente pegar a linha azul escura, a gente vê que cálcio de osso vai se perdendo indefinidamente, enquanto que, por exemplo, o sistema neurovestibular, ele reage rápido e rapidamente também volta ao normal, digamos. Isso nos leva a um outro tipo de conhecimento que é muito importante, que é as missões de curto prazo e de longo prazo. Claro que no início as missões eram de curto prazo, então isso não cabia bem, digamos, se pensar como médico ou cientista espacial. Mas hoje a gente sabe que muitos voos passam de 6 meses, chegam até 1 ano, e isso vai mostrar que, isso nos leva a pensar que as modificações no corpo do astronauta, fisiologicamente ou até psicologicamente, vão alterando ao longo do tempo. Uma coisa muito importante, que é muito pouco explorada, é a diferença de gênero no espaço. Temos cerca de 60 pessoas que viajaram no espaço e apenas 11% são mulheres. E a gente sabe aqui na Terra, né, qualquer um é conhecedor dessa situação, que a mulher é diferente do homem em termos anatômicos, fisiológicos e psicológicos, né? E até na expressão de doenças. Então, isso, na verdade, é importante que se entenda no espaço, porque um dia nós vamos querer realmente morar e viver em outros corpos celestes, e isso, né, pensando na reprodução humana no espaço, habitats da Lua e Marte, isso vai ser um grande desafio quando chegarmos nesse ponto. Então, só rapidamente, assim, o que a gente já conquistou, né? Nós sabemos que no espaço as pessoas ficam desorientadas em termos espaciais, né? Ou seja, o que é em cima, o que é embaixo. O cérebro não entende bem os estímulos vindos de 3 grandes sensores, entre aspas, né? Que é o sistema vestibular dentro da orelha interna, o sistema visual, o sistema proprioceptivo. Existe uma confusão de informações e o cérebro acaba adoecendo e a pessoa se sente, então, com náusea, vômito, perde performance. Isso é muito comum nos 3 primeiros dias de voo. E logo que se entra em microgravidade, já também começa a redistribuição de sangue da parte inferior para a parte superior do corpo. Aqui nós temos uma figura clássica, né, dos 4 bonequinhos representando o primeiro a Terra, o segundo a chegada da pessoa na microgravidade, com maior sangue no tórax, então o coração inicialmente alarga, existe uma adaptação com perda de líquido para o terceiro espaço, até de 10% a 20%, então o plasma diminui, e aí isso entra, digamos, numa fisiologia cardiovascular espacial, e o problema acontece de novo quando se retorna para a Terra, o coração está menor, né, está mais atrofiado, literalmente mais atrofiado, tem menos sangue circulante, e isso faz com que o astronauta tenha o que se chama de intolerância ortostática. Aqui só para vocês verem, né, o que se chama de Puffy Face and Bird Legs Syndrome, que são os astronautas quando estão na microgravidade, com o rosto mais demasiado, mais vermelhinho. Então, as fotos da esquerda em terra, as fotos da direita no espaço. Isso, na verdade, causa uma série de alterações que agora estão sendo mais estudadas, e novos desafios estão sendo
delineados para isso, né? Se imaginava que o sistema cardiovascular se adaptava, como eu falei, e depois tinha problemas no retorno. Mas a gente sabe que existe uma série de alterações pressóricas hoje, que pega a pressão intraocular, a pressão intracraniana, levando ao que se chama de SANS, né? Que é essa alteração, digamos, do neuroocular decorrente da exposição à microgravidade. O que realmente causa isso ainda é uma certa interrogação, mas se pensa que está relacionada ou a uma predisposição genética, a própria redistribuição de sangue que eu falei, os níveis de CO2 aumentados na espaçonave, ou alguma alteração anatômica. O que é interessante é que isso ocorre, em geral, depois de um tempo no espaço, geralmente 6 meses, e só em homens. Então, aqui trago de novo aquela situação de que estudar as mulheres é importante para a gente entender essas diferenças e até poder auxiliar, né, na fisiologia masculina, nesse caso. A postura corporal altera no espaço, a gente fica numa posição semifetal, com a curvatura da coluna alterada, né? Vocês veem aqui, aquela curvatura normal se perde, fica com uma forma de D, mas ao mesmo tempo ela se alonga. Então a pessoa pode crescer até 5 centímetros, 6 centímetros, né? Causando dor nas costas. Em termos ósseos e musculares, é muito evidente que a exposição à microgravidade, especialmente dependendo da duração, né, ela vai ocorrer basicamente da cintura para baixo, então da pelvis para baixo, mas podendo chegar a perdas expressivas de densidade óssea no osso do calcânio a 2%, enquanto que também na parte muscular se tem uma perda importante da musculatura de glúteos, da coxa, da perna, né, podendo chegar até 20% na panturrilha. Então, para vocês verem que mesmo com contramedidas, isso segue acontecendo. Eu gosto muito dessa foto aqui, essa imagem, porque mostra exatamente uma preservação a partir das vértebras torácicas, digamos, para cima, de braço e cabeça, existe uma preservação óssea, até aumento ósseo na cabeça, enquanto que a parte da pelvis para baixo existe uma perda óssea importante. O que se faz para contrapor isso, né, é uma das soluções que se deu, é o exercício em microgravidade através de equipamentos, são 3 hoje utilizados. O primeiro da esquerda é um equipamento de resistência, o outro do meio é uma esteira ergométrica e depois à direita um cicloergômetro. E os astronautas têm que exercitar em torno de 2 horas a 2 horas e meia por dia durante 6 dias. Isso serve para o aumento e manutenção da força física, agilidade, locomoção, equilíbrio, resistência. E, obviamente, também impacta o sistema cardiovascular e mantém uma boa coordenação e orientação espacial. Isso é uma visão extremamente geral, mas importante a gente ver que a gente conquistou algumas coisas, não só na área da fisiologia, mas também da psicologia. Nós sabemos que os astronautas sofrem com isolamento, com confinamento, muitas vezes com a monotonia, muitas vezes chegam à depressão, insônia, eles têm problemas, né, de comunicação entre eles vêm de países diferentes, línguas diferentes, profissões diferentes, sexos diferentes, e tudo isso pode gerar tensões e ser, digamos, afetar o convívio emocional dos astronautas. E vai chegar um dia que a gente vai conseguir ver o nosso planeta como a Voyager da NASA fotografou em fevereiro de 1990, com apenas um pontinho no espaço, como a gente vê hoje, por exemplo, Marte da Terra. E isso vai mostrar, ou vai ter um impacto muito grande, mostrando o quão pequeno nós somos, né? A nossa finitude, a nossa fragilidade. Isso certamente vai ter um impacto. Como eu mostrei algumas ações de contramedidas às alterações fisiológicas, existem também as contramedidas para questões de socialização, questões emocionais do espaço. Então, a música, criar música no espaço, ou criar com alguém aqui na Terra, ou mesmo com jogos, jogar no espaço, com um colega, jogar com alguém aqui na Terra, socializar durante refeições, ou seja, são atividades muito importantes. Agora, nos anos 2024, acho que para metade de 2020, 24, 25, a Índia vai mandar seus primeiros astronautas, chamados viomonautas, para o espaço, vai se tornar o 4º país a mandar pessoas para o espaço. Primeiro foi a Rússia, depois os Estados Unidos, China e agora a Índia. E eu trago essa ideia aqui de 2012, de colegas e amigos
trabalharam muitos anos na NASA, que mostram assim que até mesmo yoga, mindfulness, pode ser importante nessas missões de longo prazo, quando se tiver habitats em outros corpos celestes. E eu acho que a entrada da Índia, mas de uma forma mais efetiva, isso também vai ser importante, né? Já que o yoga começou lá. Em termos da medicina operacional, é tudo aquilo que se relaciona com o aspecto do bem-estar do astronauta e até de aspectos médicos mesmo, em relação a como dormir, como comer, como usar o toalete, porque isso vai ter um impacto não só no bem-estar, no conforto, mas muito provavelmente também na saúde. Então, existem muitos estudos hoje em dia sobre os problemas de sono no espaço, né? A insônia é algo extremamente comum, então algumas contramedidas também são discutidas nesse sentido. A comida, nutrição no espaço é extremamente importante, e eu trago só essa imagem aqui mostrando que os astronautas são acho que são poucas situações da vida que as pessoas pedem para a pessoa comer mais e ela não come, porque só no Skylab que eles realmente comeram o que deveriam comer, né? Eles sempre comem menos, eles têm um tanque de energia menor do que é solicitado pelos médicos em terra. Então, isso é só um glance também, porque tem as atividades extraveiculares, que podem levar a doença de descompressão, alterações psicológicas, pelo risco da missão, né? E a medicina clínica, eu acho muito importante, e eu vou explicar por que logo a seguir, já que nós temos aqui essa tabela de astronautas durante o programa Shuttle, que foi de 81 a 98, são 17 anos, mostrando que, em muitas situações, as pessoas realmente adoeceram no espaço. Então, não é só aquela adaptação do sistema cardiopulmonar, que a gente conversou sobre, o neurovestibular, o ósseo muscular, é a pessoa ficar doente mesmo, né? Ter problemas respiratórios ou urinários, enfim. Ops. Desculpa aqui, eu acho que eu não quis acabar a apresentação de sopetão. Né? Esse aqui também é uma outra tabela, eu só trouxe essa tabela só para mostrar que também são problemas psiquiátricos que pode acontecer, em geral, depressão. Então, problemas clínicos, físicos ou psiquiátricos podem se passar. Né? Uma das coisas que pode acontecer, né, em termos de medicina clínica, é exatamente a doença da descompressão, lembrando que na hora da atividade extraveicular, no início do projeto espacial, lembra que a pressão da nave era pequena, era baixa, melhor dizendo, então a diferença entre a pressão da nave e do spacesuit, né, do traje espacial, era pequeno também, e o risco de descompressão era muito menor. Agora, no atual sistema, né, que foi desenhado para a Space Shuttle e agora para a Estação Espacial Internacional, essa diferença é grande e isso pode levar à doença de descompressão. Como também, como eu falei, muitas coisas novas começaram a surgir em relação ao sistema cardiovascular, inclusive uma trombose da jugular interna de um astronauta, que foi depois tratada durante a missão espacial, onde mostrou que o fluxo de sangue venoso do pescoço para o coração muitas vezes se dá ao contrário, do coração para o pescoço, e muitas vezes não se mexe. Ou seja, isso é um novo achado que é novamente um desafio que está chegando para nós. A radiação, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. A radiação também é um dos maiores desafios, especialmente para missões em deep space, né, espaço profundo, de uma missão a Marte ou de uma estada na Lua por mais tempo, porque realmente aí lembra que eu falei que nós sairíamos da atmosfera e da magnetosfera e estaríamos aí sem proteção alguma. Então, um dia no espaço é como um ano na Terra, e isso pode levar a alterações durante o voo, como também no regresso à Terra. Cirurgia no espaço também faz parte dessa questão da medicina clínica. Esse grupo tem estudado muito como realizar cirurgias de pequeno porte ainda no espaço, mas isso certamente vai ser um dos grandes desafios, especialmente para algumas situações que eu vou falar um pouco adiante. A farmácia espacial, muito estudada e apresentada já em vários locais pela minha colega, a grande amiga Marlise dos Santos, que acho que é um tema extremamente importante, já que a gente basicamente pega o que nós usamos aqui na Terra em termos de dose
em intervalos de dose e apenas exportamos para o espaço, sabendo que a fisiologia humana está totalmente modificada. Mas aqui vem um grande desafio, né? Aqui, até agora, tudo que eu falei são de pessoas bem treinadas, bem selecionadas e saudáveis. Agora nós vamos começar a ter pessoas que vão viajar para o espaço como nós, né? Pessoas comuns, digamos, que não necessariamente são extremamente fit, treinadas, selecionadas. Então, aqui tem um exemplo de um hotel que quer acomodar 400 pessoas, né, em 2027. Claro que o turismo espacial não começou agora, só para chamar a atenção, começou 40 anos depois do Gagarin, em 2001, né, o engenheiro americano Dennis Tito foi ao espaço, né, como turista, só que eles pagavam milhões, aqui tem os seus companheiros que pagavam 20 milhões, 40 milhões até, foram 9 viagens ao espaço por uma das empresas chamadas Space Adventures, ali no topo à esquerda, e agora entraram essas outras 3, né, Virgin Galactic, SpaceX e Blue Origin, oferecendo preço mais acessível, digamos. Mas essa foto aqui me chama muita atenção, porque é o Steve Hawking, que tinha uma doença neuromotora importante, onde ele não podia falar por ele, se mexer por ele, e ele está voando num voo parabólico. Eu fiz 2 voos parabólicos, e eu sei de todos os exames médicos que são requeridos para entrar num avião e participar de um voo parabólico. E aqui a gente pode ver que dinheiro e fama pode realmente comprar o teu ticket para o espaço. Essa é a primeira coleta de dados de uma pessoa com uma doença no espaço, né? Uma doença grave no espaço, paralisante no espaço. Eu acho interessante porque foi a primeira vez que numa microgravidade se conseguiu ter algum dado, porque nós não temos. Mas a gente pode ver que não é apenas uma ideia, é uma tendência. Nós tivemos uma das astronautas, das viajantes espaciais da Inspiration 4, tinha osteosarcoma e uma prótese. O Capitão Kirk, né, que voou na Blue Origin, tinha 90 anos. Então, aqui nós estamos vendo pessoas com doenças, com idade e certamente tomando medicações que não vão ter a condição que até hoje se teve das pessoas que foram para o espaço. Essa publicação eu sempre acho interessante, aqueles que quiserem estudar mais sobre o assunto, ela é relativamente recente, 2019, onde mostra o tipo de missão e quais são os riscos relacionados ao ambiente que ela vai estar exposta. Então, a missão de curta duração, de longa duração, e quais são o tipo de conhecimento da medicina espacial, da fisiologia espacial, da psicologia espacial que a pessoa tem que ter para guiar, digamos, o seu viajante espacial. Não há um treinamento, né, para essas pessoas, mas a Virgin Galactic propôs que se fizesse um treinamento. Nesse treinamento, foi proposto em 2020, incluiria um voo parabólico, então a pessoa poderia experienciar a microgravidade, né, a força G numa centrífuga, porque na hora da decolagem do pouso, a pessoa vai não ter uma exposição à microgravidade, mas à hipergravidade. Então é importante que conheça esses efeitos no corpo humano, a desorientação espacial, e aí pode fazer até com uma cadeira de Barani, que é a cadeira que até uma das nossas colegas da SBMA desenvolveu junto com o Piedade e o Dr. Cloer, que é uma cadeira de Barani para estímulo do sistema vestibular. Hipóxia, nós não precisamos de uma câmara hipobárica, basta um sistema de máscara bem equipado, com monitor cardíaco, um oxímetro, e a gente consegue fazer uma demonstração dos efeitos da hipóxia. Mergulho também seria interessante, então vocês veem aí que a gente já passou por microgravidade, hipergravidade, desorientação espacial, hipóxia e mergulho. Para a questão psicológica, tem esses análogos marcianos, inclusive existe um no Brasil, parceiro da Inova Space, o Habitat Marte, né, idealizado e coordenado pelo professor Júlio Rezende, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a pessoa aqui pode experienciar algumas coisas ligadas ao isolamento e etc. Eu não pretendo que vocês leiam isso, eu sublinhei ali, mas confie no que eu estou dizendo. O que aqui mais ou menos diz é que a pessoa que pagar, que tiver condições, faz o seu waiver, ou seja, se responsabiliza se alguma coisa acontecer e faz o seu voo. O mesmo foi dito aqui numa
num documento feito em 2014. Se isso vai mudar ou não, não sei. Mas esse é o nosso grande desafio agora, porque as pessoas com dinheiro vão querer ir para o espaço, pessoas mais velhas, pessoas usando medicação, pessoas com doenças crônicas, crianças, enfim, né? A família, o avô, o pai, a nora e o filho, neto, indo para o espaço. Claro que a gente pode se valer da telemedicina, especialmente se pudesse fazer em tempo real, quando o astronauta, o voo espacial é perto da Terra, né? Na órbita terrestre. Claro que para Marte, para os astronautas, já fica complicado, porque a gente vai ter um delay de pelo menos 3 minutos a 22 minutos para cada lado, e isso realmente não se pensa aqui no turismo espacial, mas no astronauta que, mesmo treinado e selecionado e saudável, vai ter problemas. Então, o que a gente imagina, o que eu imagino que vai ter que acontecer? De alguma maneira, essas pessoas têm que ter um treinamento médico também, para identificar o que está se passando, especialmente se ela for ficar no hotel 7, 10 dias, né? Ela tem que entender o que vai se passar com o corpo dela, e até ser capaz de auxiliar em algum tipo de coleta de dados, envio para a Terra. Os médicos do hotel, por exemplo, teriam que saber como também coletar esses dados e enviar para a Terra, mas também desenvolver algumas ferramentas que poderiam ser úteis tanto para questões dentárias quanto para questões médicas. A telemedicina, a saúde digital é realmente a nossa solução, é a nossa maior arma, né? É importante se coletar dados em microgravidade. Então, aqui o voo parabólico, porque na hora da microgravidade, o uso de uma sonda, por exemplo, de uma eco, desculpa, a gente não consegue fazer da mesma maneira, porque a gente está flutuando, a gente tem que aprender a utilizar esses equipamentos e fazer essa coleta de dados médicos em microgravidade. Então, eu acredito muito na inteligência artificial, acho que para médicos em terra e para médicos no espaço, ou para o profissional de saúde em geral, a gente tem que ter mais conhecimento da inteligência artificial, de como a gente pode utilizar robôs que nos ajudem ao diagnóstico e manejo de algumas doenças, seja ela para turismo espacial, seja ela para astronautas na órbita terrestre, seja um dia para habitantes da Lua e em Marte. Eu deixo que esse livro é um livro gratuito, se botar a câmera do celular para esse QR Code, vocês baixam o livro em PDF. É um livro que eu escrevi junto com a doutora Joana Vergos, que foi 10 anos diretora da Life Science da NASA, e aqui tem uma grande exposição sobre vários dos sistemas corporais em microgravidade, muito baseado na experiência dela, naquilo que a gente discutiu ao longo da execução do livro. Então, fica aí um presente para todos que quiserem baixar o livro gratuitamente. Se não conseguirem baixar aqui, entrem na página da InnovaSpace, innovaspace.org, na folha, no site de entrada, está ali o livro, é só baixar também. Espero que eu não tenha passado o tempo. Bom, aqui eu estou vendo muitas pessoas no chat, quero agradecer a presença, o Dr. Ricardo Kanashiro, existem colegas de Portugal, né? É um evento, assim, intercontinental, né? De Londres, né? E o pessoal do Rio Grande do Sul, doutora Rosirene, que está presente aqui no chat, do Sérgio Spezia, a Jaqueline, a Ana Cristina, o Chiro, né, o Bert, né, são pessoas que também fazem parte da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial e estão aqui presentes no evento, e tem muitas perguntas, né, porque, sem dúvida, é um tema extremamente interessante e foge um pouco da nossa rotina do dia a dia como médicos terráqueos, né, Thaís? Então, doutor Roland, por favor, suas considerações. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar boa noite a todos. E como é de praxe, né, eu tenho por hábito, né, sempre iniciar minha fala agradecendo, né? Então eu agradeço muito a doutora Rosânia, pessoa a quem eu tenho um carinho, uma estima muito especial, ela sabe disso, atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial,
por ter me convidado e dado, né, a oportunidade de estar participando de algo tão interessante e que, para quem me conhece um pouco melhor, sabe a minha paixão, o meu amor e o meu entusiasmo pelo tema. Então, eu fico muito grato à Sociedade Brasileira de Medicina Espacial, em especial a Rosânia, atual presidente. Eu gostaria também de agradecer à APM, a Associação Paulista de Medicina, por estar dando todo o suporte necessário para que esse breve evento aconteça. Sem dúvida nenhuma, sem o apoio deles, teria sido bem mais complicado de realizar o evento. Gostaria de agradecer a todos os que estão aqui conosco. Afinal de contas, o evento é feito para o público e não para o palestrante ou para o moderador, né? Não haveria o menor sentido um evento desse sem público, né? Então, eu agradeço em especial àqueles que tiveram interesse e disponibilidade de estar aqui participando conosco. É sempre um prazer enorme para mim poder fazer qualquer tipo de atividade junto à doutora Thaís Russomano. Ela sabe da minha gratidão e da minha admiração por ela, pessoa em quem eu muitas vezes me espelhei, né, em termos de estudo e até de conduta mesmo, porque certamente, além do conhecimento técnico-científico, existe, né, uma amizade, e agradeço a ela pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Bom, em relação a todo esse tema, né, complexo e extenso, né, a doutora Thaís Russomano, né, eu costumo brincar, né, no privado, dizendo que eu chamo ela de Rocket Woman, porque ela realmente é de uma velocidade inacreditável, né? Ela realmente conseguiu sintetizar um tema extremamente complexo em poucos minutos, né? Eu não esperava nada diferente, mas realmente é surpreendente a capacidade de síntese da doutora Thaís Russomano, brindando a gente, né, com seu conhecimento, com a exposição de tema tão interessante. A coisa é muito mais complexa e muito maior, né, do que o pouco tempo que ela teve pôde explicar. Obviamente que ela falou de Yuri Gagarin, e eu lembro aqui também de Neil Armstrong, no momento em que tocou, né, o solo lunar, toda a fisiologia, toda a biodinâmica, né, lunar, uma vez que a gravidade lunar ela é bem menor que a gravidade terrestre. Então, tudo aquilo foi uma grande novidade, né? Porque uma coisa é a teoria, a outra é a prática. De voos espaciais, a doutora Thaís colocou muito bem, né, a questão dos voos suborbitais, que é, de fato, né, os voos que acontecem, os voos espaciais que acontecem, que a gente chama de low orbit flights, né, ou low orbit missions, que acontecem na camada da mesosfera, ou seja, ainda dentro do ambiente atmosférico terrestre, já praticamente virtual, mas ainda existente. E lembrando que o único momento em que o ser humano realmente se aventurou além das fronteiras terrestres foi no projeto Apollo, né? Em que foi todo o planejamento até que finalmente aconteceu o pouso na Lua, né? Todos os outros voos, né, todas as outras missões aconteceram ainda aqui no quintalzinho de casa, né? A uma altitude. Hoje a Estação Espacial Internacional orbita em média em torno de 400 quilômetros de altitude, né? Parece muito, mas de fato é muito pouco. Quando a gente compara, por exemplo, uma viagem lunar, quase 400 mil quilômetros de distância, né? Então, a gente está falando de uma coisa muito maior, né? Então, foi nesse momento que o ser humano realmente se expôs de maneira total e definitiva ao open space, né? Ao espaço aberto, ao espaço propriamente dito, né?
Os voos não tripulados, que hoje estão muito em voga aí, né, através dos rovers, né, que a NASA tem lançado para a superfície marciana, com grande sucesso, inclusive. Hoje nós temos até pequenos drones, né, sobrevoando a superfície marciana, o que é um feito de engenharia incrível, né, tendo em vista as condições físicas daquele planeta, que não cabe discutir agora, né, fugiria demais ao tema. Lembrando também que, diferente de Marte, que é a menina dos olhos, nós também já lançamos sondas para outros lugares, né? E aí eu lembro do nosso planeta, do planeta que é bem próximo de nós também, mas que não desfruta da mesma celebridade que Marte, que é Vênus, em que sondas russas já atingiram o solo de Vênus, né, nos trazendo ali informações bastante preciosas em relação à parte sólida daquele planeta e à constituição de cara, né? Talvez até por isso, devido a essas informações, não só, mas também o homem optou por tentar Marte e não Vênus, né? Porque as condições adversas seriam de um montante ainda maior. Bom, o resto, eu acho que a doutora Thais, de uma maneira, como sempre, exemplar, já nos brindou com seu conhecimento. Então, se me permitem, como moderador, eu estou vendo aqui no chat, perguntaram, doutora Thais, como estão os preparativos para a missão tripulada a Marte? Há avanços em relação à melhor composição dessa tripulação? Homens, mulheres, casais, formação profissional deles? Se pensa muito que seriam 4 pessoas, né? 2 homens e 2 mulheres, de áreas da ciência diferentes. Então, vai ser, por exemplo, a engenharia certamente estará presente, muito provavelmente a medicina também. E essas pessoas vão não necessariamente, que eu saiba, pelo menos, tenham que ser casais, né? Mas certamente são pessoas que vão ser extremamente bem selecionadas e treinadas para enfrentar a viagem até Marte, né? Uma permanência no planeta vermelho, em Marte, e depois o retorno para a Terra. Talvez, né, já ouvi também comentários de que se pode fazer um reconhecimento disso e voltar para a Terra, né? Mais rapidamente, assim, ao invés de se permanecer no planeta há muito tempo. Porque um dos problemas é exatamente a maneira como a Terra e Marte se alinham, né? O período de proximidade é muito pequeno e acontece a cada, não saberia dizer na verdade, acho que é 24 meses, não me lembro, tinha esse número na cabeça, mas não me lembro agora. De qualquer maneira, eu sempre brinco que a gente está sempre há 20 anos de ir a Marte. Eu acho que o mais importante é a gente retornar à Lua, se eu pudesse escolher, retornar à Lua, fazer o Gateway, fazer a ida à Lua, fazer o habitat da Lua, mesmo que em paralelo se tivesse o turismo espacial, porque eu acho que a gente vai aprender muito em como realmente morar e trabalhar num outro corpo celeste, que é, como disse o Roland, muito mais próximo, 350 mil quilômetros, e a gente está de volta à Terra, né? Então, as missões Apolo levavam uma semana, 3 dias para ir, 3 dias para voltar, basicamente. Então, eu acho que a Lua, a gente perdeu ela de vista em 72, estamos em 2022, foi uma pena isso, que se perdeu de se angariar conhecimentos nesse período de desenvolvimento tecnológico, etc., foi imenso. Né? Pergunta da doutora Rosânia, saúde mental. Existe algum estudo específico em ambientes confinados? Sim, muitos estudos. Existem estudos desses análogos marcianos que olham exatamente para esse aspecto, né, que eu chamaria de psicossocial ou psicoemocional. As pessoas em isolamento, em confinamento, parece que não é tão assim importante, mas eles estão ali como astronautas análogos, mas é bastante demanding, né? É um desafio grande
porque existem coisas ligadas à higiene, à alimentação, à relação entre eles, comunicação com a terra, entre aspas, né? Porque se cria até o delay necessário para que isso se passe, a pessoa tenha a sensação do isolamento até de contato, né? Eles também realizam atividades extraveiculares, ou seja, eles saem desse complexo, digamos, e fazem atividades fora. Mas também eu posso dizer que existem outros que eu até acho interessantes também, que é, por exemplo, o Nibo da NASA. Né? Nibo é tipo um pequeno submarino, imagina uma cápsula como um submarino, que as pessoas estão dentro dessa cápsula e ela desce à profundidade dos oceanos, de mares. E isso faz com que a pessoa tenha uma experiência muito mais real, né, do que porque ela está num ambiente realmente hostil. Então, outras coisas são testadas nesse momento, como também o uso de cavernas, né, onde a pessoa também pode sofrer um acidente, ter um risco do ambiente atrapalhar, né, aquela missão. Então, acho que pegando esses três, digamos, exemplos, né, embaixo d'água, numa caverna, ou no habitat criado pelo homem, a gente aprende muito nessas questões psicoemocionais, com certeza. Tem muitos estudos sobre isso. Pergunta da Day. Ela, na verdade, ela fez duas perguntas, mas a segunda pergunta, a doutora Thaís respondeu durante sua apresentação, então vou me deter apenas à primeira pergunta. Existe alguma implicação odontológica dos voos em astronautas? Até uma coisa interessante, né? Até eu dei um curso há pouco para a Universidade da Romênia e tinha exatamente um aluno que perguntou sobre isso. Eu fui investigar um pouco, né, sobre a higiene dentária. Claro que os astronautas são selecionados até em termos dentários, né, para ir para o espaço. Imagina tu ir para o espaço com uma possível cavidade, né, uma cárie dentária, não teria como isso acontecer. O que é muito desconfortável e que muitas vezes eles diminuem a higiene bucal é que a pasta de dentes, né, quando tu usa a escova de dentes, tu tens que engolir a pasta de dentes e depois ainda sugar um pouco a escova de dente. Então, muitas vezes isso é uma preocupação dos odontólogos, digamos, ou até dos médicos, porque é claro que ninguém quer que alguém desenvolva um problema no espaço. Como as missões eram de curto tempo, a pessoa ia com uma saúde bucal boa, isso não preocupava tanto. Mas em missões a longo prazo, ou em missões como turismo espacial, realmente isso é um foco. Muito obrigado pela pergunta também de desafio. O desafio vai muito além da medicina, né? É o desafio da farmácia, é o desafio da nutrição, o desafio da odontologia, como foi trazida, a psicologia, enfim, são todas as áreas ligadas à saúde que, na verdade, são, digamos, podem se tornar desafios e temos que ter soluções para isso. A Daiane, na verdade, fez mais algumas perguntas. Eu peço à doutora Rosânia para que nos alerte sobre o tempo, para que a gente não ultrapasse o tempo permitido. Doutora Thaís, o que fazer para neutralizar as afecções da radiação no corpo dos astronautas? Essa pergunta vale $1 bilhão, né? Se não mais. Sim, ou mais. Ou mais. Porque, na verdade, isso é uma das grandes restrições, né? Aqui na Terra, a gente tem a proteção da magnetosfera, da atmosfera terrestre. No espaço, né, à medida que a gente vai se afastando da Terra, a gente vai se expondo progressivamente mais à radiação. E isso pode ser um limitador muito grande para a exploração do espaço pelo ser humano. Muitas tentativas têm sido feitas de como tentar neutralizar, através de várias opções, né? Desde alimentos, até medicamentos, até vestimentas, a proteção da nave. Talvez tenha que ser a combinação de tudo isso, mas ainda não se tem essa resposta. É uma pergunta muito bem feita, porque é uma preocupação real, né, da exploração do espaço profundo. Eu vou pegar um gancho rápido aqui nessa resposta da doutora Thaís e até peço para que me corrija ou complemente a minha ideia, doutora, caso eu esteja errado ou seja muito
sucinto na resposta. Eu me lembro que nos últimos cursos em que eu tive a oportunidade de fazer, tanto na ESA quanto na NASA, que uma coisa era unânime, né? Tamanhos são os desafios, né, dos voos espaciais e da conquista celestial interplanetária, né? Até mesmo da Lua, que é tão próxima, né? Mas era unânime, era consenso entre os professores que ali estavam, né, para nos orientar e, enfim, que os grandes desafios, na verdade, não eram desafios de engenharia, não eram desafios apenas dessas alterações e que a doutora Thais na sua apresentação, mas principalmente dois: a exposição à radiação e o aspecto psicossocial. São dois fatores para os quais ainda não existe resposta e que realmente preocupam, limitam a conquista espacial e os voos espaciais de longa duração, que realmente criam um grande problema, porque ainda não se sabe exatamente como lidar com isso. A radiação e o comportamento humano em ambiente confinado, e todas aquelas outras alterações, né, que a doutora Thais explicou na apresentação dela, ainda são questões totalmente opostas, né? Existem ali talvez umas 2 ou 3 explicações, mas que ainda são muito questionáveis, de maneira que não se pode generalizar, né? Seriam respostas muito pontuais, mas que ainda não satisfazem, né, as necessidades para as viagens espaciais de longa duração. A outra pergunta: havia anticoagulantes em dose suficiente para o tratamento da trombose da veia jugular? Não existia, mas existia o suficiente para começar o tratamento, e depois uma nave cargueiro levou o restante para que o tratamento fosse então terminado. Acho que isso mostrou uma coisa muito importante, que é o estudo do sistema venoso, né, e a maneira como o fluxo sanguíneo se dá. Isso vai certamente, já é uma área de pesquisa que está começando a ganhar mais vulto agora, em função dessa primeira ocorrência, e tudo que se identificou após essa ocorrência. Como eu falei, fluxo sanguíneo parado, né, estase, que leva a trombose, ou até a inversão do fluxo, né, cabeça, pescoço, coração, para coração, cabeça, pescoço, cabeça, digamos, sei lá. Então, isso tudo, o que eu acho interessante é que, agora que nós temos mais equipamentos, mais conhecimentos, mais astronautas a bordo de espaçonaves da Estação Espacial, agora vamos ter mais mulheres, etc. Outros desafios vão começar a pipocar, né? Porque até então a gente teve um entendimento, como eu mostrei rapidamente para vocês, desses grandes sistemas corporais, mas a gente não entende o que se realmente passa com os hormônios reprodutores, a gente não entende o que acontece com o sistema endócrino, alguma coisa sobre o sistema imune, mas ainda assim muito discutido. Ou seja, o sistema gastrointestinal é importantíssimo para a alimentação, para a área da farmácia, absorção e distribuição de medicamentos, sistema renal, e assim a gente vai, né? Se a gente imaginar que é o ser humano inteiro na órbita terrestre, a gente tem que entender como é que funciona tudo isso fora da gravidade da Terra. Então, eu concordo com o Roland, eu acho que radiação e questões psicossociais são importantes, mas eu ainda acrescentaria aquelas duas que eu mostrei, a microgravidade em si, porque a cada dia se vê novos desafios ligados a ela, e o ciclo circadiano, porque também é um fator extremamente impactante para a fisiologia, né, para a nossa biologia, perder essa referência do ciclo de 24 horas, e também afetando a nossa psicologia, né, no sentido do nosso humor, nosso sono, e etc. Temos 5 minutos ainda para questões, Romulo.
enquanto não aparecem novas questões, eu diria o seguinte: quem tem dúvida, né, ou ainda tem dúvida, quanto ao que a doutora Thais falou em relação ao ciclo circadiano, nós médicos, né, principalmente no começo da nossa profissão, do exercício da nossa profissão, experimentamos muitos plantões de 24 horas, né? E nós sabemos qual é o efeito que isso tem sobre nós, né? Como é que nós estamos no dia seguinte ao fim de um plantão de 24 horas, né? Isso realmente mexe muito com a psicologia, mexe muito com a fisiologia, de maneira que a gente sofre bastante com algo tão, a princípio, simples, né? Uma noite de sono mal dormida. Eu estou aqui aguardando novas perguntas, e aí vou filosofar um pouco. Eu confesso que, apesar de apaixonado pelo tema, né? Sempre fui, desde que eu me entendo por gente, né? Medicina e astronáutica, né? E astronomia, enfim, tudo que se relaciona ao espaço, sempre foram grandes paixões, né? Mas eu sempre me questionei, né? Poxa, o homem, né, perde tanto tempo e gasta tanto dinheiro, nós desperdiçamos tanta energia tentando descobrir o que há fora, enquanto que no nosso planeta, na Terra, nós ainda sofremos de tão básicos, né? Como a fome, doenças relacionadas à falta de saneamento básico, enfim, né? Coisas tão elementares, né? E eu sempre carreguei isso comigo dentro do meu coração, né? Poxa, a cruz e a espada, né? Poxa, eu sou apaixonado pelo tema, mas ao mesmo tempo não entendo por que o ser humano, em vez de buscar fora, não busca primeiro resolver os seus problemas mais próximos. E recentemente, vendo um documentário sobre o tema, a pessoa que estava ali no documentário falou que aliviou um pouco o peso que eu carregava sobre meus ombros, né, em relação a esse assunto. Ela disse o seguinte: imagina se nós, na época em que vivíamos na Europa e ainda antes das grandes navegações, não tivéssemos questionado o que há além da linha do horizonte, né? De maneira que é do ser humano, é do instinto humano, né? Nós precisamos disso. No fundo, talvez nem saibamos exatamente por quê, mas é da nossa índole, né? É do nosso espírito, esse espírito aventureiro, essa necessidade de descobrir, de ir além, de criar desafios para nós mesmos, né? Não esquecendo, obviamente, de que temos problemas muito mais próximos do que aqueles que teremos quando estivermos na Lua, em Marte e certamente num período mais longo em outros corpos celestes. Então fica aí um pouquinho de filosofia. A doutora Michele Taverna, farei um curioso. Professora, em seu conhecimento, se só pudesse escolher uma viagem, a qual escolheria? Lua. Não há mais perguntas. Doutora Michele já com Eu escolheria a Lua. Eu tinha certeza em criança que eu ia botar o pé na Lua, né? Então, tem que manter o sonho infantil. Eu não sei, assim, né? Nós vivemos um momento, né, inclusive antes do início dessa webinar, eu, a doutora Thais e a doutora Rosânia, em off, o doutor Nelson, né, conversávamos, né, sobre isso. Que momento que vive a Terra, né? Que momento vive a humanidade? Pandemia, uma guerra que não sabemos se isso vai evoluir para uma guerra nuclear, tantas incertezas, né, que os anos 20 nos trouxeram até agora. Mas eu ainda quero crer, talvez ainda com a inocência de uma criança, que, como a doutora Thais disse, sonhou em pisar
ainda quero crer que nessa geração nós tenhamos a oportunidade de acompanhar o homem pisando no solo marciano, né? Eu gostaria de crer nisso. Eu ainda nutro esse sonho, né? Apesar de sabermos das dificuldades dos e do momento extremamente complicado pelo qual passa a humanidade no momento. Que a guerra não se expanda na Terra e que não chegue ao espaço. Estamos já com o tempo esgotado. Ainda tem aqui mais algumas perguntas, mas aí eu dependo da autorização. Quanto ao tempo. Nós começamos 10 minutos depois, né? Então, eu estou acrescentando, né, esse tempo, né? 19h07 agora, no cronômetro. Dá tempo mais para uma questão interessante da Rosirene, não sei se você viu. É do Medif, né? Eu achei muito. Como você pensa ser o futuro do turismo espacial na avaliação médica Medif espacial? Essa eu vi, mas como a doutora Thais já falou, né, pincelou alguma coisa na apresentação dela sobre isso, eu acabei não dando, assim, tentando privilegiar outras perguntas que não foram abordadas durante a apresentação da doutora Thais. Tem uma aqui do Fabrício. Quais são... Bom, essa eu vou pedir licença para pular também, porque mais ou menos a doutora Thais também, no pouco tempo, né, que ela teve, ela já falou. A Jaqueline Vick, existe alguma simulação deste ciclo dia-noite no espaço para manter o ciclo circadiano? Existe alguma coisa... Acho que a pergunta que ela quis fazer é: existe alguma coisa que possa simular as missões espaciais na Estação Espacial Internacional? Na Estação Espacial Internacional já existem contramedidas para essa questão do ciclo circadiano, onde já exige a tentativa do astronauta dormir. Eles pedem que durma 8 horas, os astronautas também dormem menos, em torno de 6 horas, às vezes até menos. Então, duas coisas que eu acho que os terráqueos entendem mal, né? Entendem pouco. Tem que comer mais, tem que dormir mais. Eles não comem e não dormem. São duas coisas que eu acho que qualquer um imaginaria fazer bem, né? De qualquer maneira, existe também o que eles chamam de terapia da luz, para tentar usar a luz azul em relação à melatonina, né? E existem medicamentos que as pessoas tomam para induzir sono, mas assim, eu não chamei atenção, porque realmente o tempo era curto, mas eu não sei se deu para perceber, em algumas situações os astronautas dormem meio que juntos, assim, sem privacidade, tem sempre barulho, tem sempre luz acesa de alguma forma. Isso tem que ser melhorado. Por isso que eu chamo de medicina operacional, porque eu acho que existe uma logística, questões operacionais das missões espaciais e na própria órbita terrestre, na Estação Espacial Internacional, não estou nem falando de Marte e Lua, que devem ser abordadas também com o intuito de um olhar mais médico, porque essas questões são menos, não sejam, mas são menos debatidas em relação com médicos, né, e profissionais da saúde, como foi trazido aqui a questão dentária. Então tem a questão da higiene, tem a questão da menstruação no espaço. A maior parte das astronautas preferem tomar pílula contínua e não menstruar. Algumas menstruaram, preferiram menstruar. E isso faz com que existe uma questão da higiene, porque, queiramos ou não, uma coisa que sempre me impressionou muito, eu não sou engenheira, portanto, os engenheiros que me perdoem, mas assim, a gente fala ir para Marte, habitar a Lua, etc, etc, mas não existe banho no espaço, né? Não existe uma forma da pessoa tomar um banho. Então, para mim, assim, que eu tenho que toda vez que eu me acordo, eu entro no chuveiro, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. Eu acho que eu sentiria isso, porque isso não é só uma questão de higiene, isso também afeta a tua emoção, a tua rotina, o teu bem-estar, né? A pessoa que gosta de tomar banho todo dia, quando levanta, sente essa diferença, né? Claro que sente. Então, fica aí esses desafios, vocês veem que temos muito mais desafios e conquistas,
e espero ter motivado o pessoal a ingressar também nessa área, nem que seja em paralelo às profissões que já tenham, né, e também contribuir com a ciência espacial, com a permanência do ser humano no espaço. Muito obrigada. Bom, devido ao adiantar do tempo, e a doutora Rosânia já sinalizou, né, esgotado, eu agradeço, né, mais uma vez, o meu muito obrigado à doutora Rosânia, à SBMA, à APM, à doutora Thaís Russomano, que é sempre um prazer enorme podermos estar uma vez, e a todos os que, né, nos acompanharam aí durante essa 1 hora e 2 minutos, né, muito produtivas, na minha opinião. É sempre muito bom poder participar desse tipo de coisa. Então, eu passo a palavra à doutora Rosânia para que ela ações finais e desejo a todos uma excelente noite. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos à palestrante, as considerações do Dr. Roland, que realmente esse é um diferencial, né, dentro da parte. A gente sempre fala aeroespacial, né? O tema de hoje foi espacial, mas a medicina aeroespacial, quando a gente engloba ambos, né, o espaço e todos os voos que existem orbitando, né, o próprio planeta, né, a gente vê que ela é uma área do conhecimento médico que realmente é bem apaixonante, né? Ela agrega conhecimento de todas as outras áreas, né? Isso é interessante, né, Roland, Thaís, né? Esse olhar diferenciado para a parte da medicina aeroespacial. Eu quero aproveitar também dizer para vocês que a gente está na área de atuação e foi aberto o edital, né? E está sendo bem divulgado, quero aproveitar esse momento, né? Está nas redes sociais e no próprio site da SBMA, né, o edital de suficiência em medicina aeroespacial nas 6 grandes especialidades médicas. Então, vou convidar vocês para estar entrando lá no site, né, e tem todo o descritivo do edital, que é bem interessante. Mas a gente pretende ir além, tá? E agradeço à Associação Paulista de Medicina, ao Comitê Científico de Medicina Aeroespacial, que proporciona essas palestras, né? Esta é a primeira palestra de outras que virão, né? Que realmente eles dão um suporte muito importante para nós, né? Sem todo esse suporte, a gente não conseguiria divulgar todo esse conhecimento que nós tivemos a honra, né? Desta noite. E também a Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, que está realmente ajudando também, compondo, né, essas palestras, né. Então, meu agradecimento a todos. Eu vi que no chat tem bastante colegas que são apaixonados pela área, né. A Michele está vendo como presidente da Associação de Enfermagem, né, de Medicina Aeroespacial, estava presente, diversos outros colegas, eu agradeço a diretoria também da SBMA, que estava presente no evento, e quero contar com vocês para um próximo, né, que a gente está organizando, que o tema vai ser sobre a parte de vacinação, né, que esse momento pandêmico, né, o que a gente aprendeu com a pandemia. Logo a gente vai estar divulgando também. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.